Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma revisão aí referente à matéria que a gente está trabalhando dentro de sala de aula. A gente vai continuar a revisão da Lei de Drogas. Aí eu vou fazer de uma forma bem sucinta aqui a parte que a gente já revisou e depois a gente inicia lá das atividades de prevenção. Vou estar espelhando aqui a lei e a gente vai trabalhar em cima dela. A revisãozinha bem tranquila, para vocês pararem de errar essas questões dentro de sala de aula. Então, a Lei 11.343, ela traz o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. O SISNAD, ele tem duas finalidades. Ele tem a finalidade de prevenir e ele tem a finalidade de reprimir. A finalidade dele de prevenção é voltada para o uso indevido, atenção e reinserção de drogas, atenção e reinserção do usuário dependente de drogas, e a repressão é da produção não autorizada e ao tráfico ilícito. O CISNAD, o CISNAD, ele vem disciplinando ele vem trazendo as medidas para se combater de forma preventiva e repressiva as drogas. No caso, no Brasil, drogas são todas as substâncias e produtos capazes de produzir dependência. E aí a gente tem que analisar que estes produtos devem estar listados em lei ou devem estar relacionados em uma lista periodicamente atualizada pelo Poder Executivo da União. Nós vimos que a regra é que as drogas são proibidas no Brasil e que existem duas ressalvas: aquelas utilizadas em uso estritamente ritualístico religioso e aquelas também utilizadas aí para pesquisa científica e medicinal. A União é o único ente federativo que tem competência para liberar qualquer coisa a respeito das drogas. E a União vai poder, em local certo e tempo determinado, mediante fiscalização, estar liberando aí para fins exclusivos medicinais e científicos a colheita, o plantio e a cultura dos vegetais de que podem ser extraídos estas drogas. O CISNAD, nós vamos entender como um conjunto ordenado de princípios e regras e critérios e recursos materiais e humanos que vão envolver os planos, os programas e ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele por adesão, eles vão agir, mas paralelamente. Eles vão agir, mas paralelamente ao CISNAD, os sistemas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Lembrando que o CISNAD vai atuar sempre em articulação com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Dentro dos princípios do CISNAD, nós vamos passar aqui de uma forma bem rápida agora, nós vimos que os princípios do CISNAD estão relacionados com a estrutura organizacional, estão relacionados com o perfeccionismo, aquilo que se visa alcançar. Peraí, vamos trabalhar duro para nossas ações serem voltadas ao respeito, aos direitos fundamentais. Então, são as bases, os fundamentos das ações. Normalmente, os princípios vão iniciar com artigo e substantivo, e quando se tratar de princípios do CISNAD, nós vamos ter alguns aspectos em atenção. A atenção, ela é sempre multidisciplinar, o trabalho sempre vai envolver mais de um órgão, sempre vai estar relacionado com direitos humanos, com direitos fundamentais, com liberdades de escolha, participação social. A responsabilidade do Estado, ela é compartilhada com a sociedade. Nós vimos aí que tem que ter um equilíbrio entre as ações de prevenção e repressão e que vai agir sempre em articulação com os poderes legislativo, o executivo, que é o próprio CISNAD, e o judiciário. Objetivos. Lembrou os verbos do infinitivo? Objetivos são 4: construir, promover, promover e assegurar. Guardou eles e a chance de vocês errarem, né? Uma questão é bem difícil,
porque aí você vai ter eles em mente, eles vão confundir princípios com objetivos, e vocês, sabendo estes quatro, vocês vão acertar. Então, os objetivos são a que se destinam as ações. As ações do CISNAD, eles se destinam à inclusão do cidadão, né? Contribuir para a inclusão do cidadão, tornar ele menos suscetível ao uso de drogas e ao seu tráfico, promover a socialização e o conhecimento de drogas, promover a integração das políticas de prevenção do uso indevido e repressão e assegurar a coordenação e o controle. Estes são os objetivos do CISNAD. E aí, o CISNAD, ele sempre vai trabalhar com a orientação central e a execução descentralizada. Lembrando que para orientação vai participar apenas a União. A União é quem coordena e dirige o CISNAD. Já na execução, vão trabalhar todos os entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Orientação central, execução descentralizada. As competências da União estão relacionadas com competência de direção, chefia, né? É quem vai coordenar esse sistema de drogas. Então, é a União que vai formular e coordenar a política nacional, é ela que elabora o Plano Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, coordena o CISNAD, estabelece diretrizes, elabora objetivos estratégicos, metas e prioridades, promove a integração das políticas entre os estados, do Distrito Federal e município, ela que vai financiar em conjunto com os estados, estabelecer formas de colaboração, garantir publicidade dos atos, né, relacionados aí aos repasses orçamentários, sistematizar e divulgar os dados estatísticos de nível nacional relacionados aí à prevenção, ao tratamento e à repressão. É ela que vai adotar as medidas de enfrentamento de crimes transfronteiriços, a competência da União defender as fronteiras e estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras. União vai realizar essas atividades. O Plano Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ele é um plano que visa apenas atividades preventivas. O plano não possui atividades repressivas. Ele terá duração de 5 anos e o poder público deverá dar para ele a mais ampla divulgação. Os conselhos sobre drogas, eles vão assessorar, eles vão aconselhar a União, vai aconselhar o CISNAD. São eles que vão realizar funções subsidiárias. Os estados, os municípios e o Distrito Federal participam do CISNAD de forma em adesão, quer dizer que trabalham lado a lado, mas quem coordena é a União e quem executa, assessora, vai ser os conselhos sobre drogas. A União, a União não faz parte dos conselhos sobre drogas. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios, por adesão, participarão do CISNAD. E os objetivos dos conselhos vão estar relacionados a essas atividades subsidiárias, auxiliar, colaborar, propor, promover, eles nunca vão estar diretamente relacionados com a coordenação do CISNAD. Eles podem ali propor alguma coisa, auxiliar, mas nunca decidindo realmente alguma coisa. E no final, eles vão desenvolver atividades relacionadas com as políticas sobre drogas em consonância com o CISNAD e os respectivos planos. Quando se fala em avaliação e acompanhamento das políticas sobre drogas, nós temos em mente que o município é o ente federativo que se encontra mais próximo da sociedade. Então, os óbitos e os casos ocorrendo uso indevido, eles serão reportados à Secretaria Municipal de Saúde, sempre preservando a identidade dos envolvidos, porque, né, como nós vimos que um dos princípios do CISNAD é o respeito à dignidade da pessoa humana, principalmente relacionada à sua capacidade de tomar decisões, então a pessoa não pode ser julgada e tampouco taxada, e
A mídia adora esse tipo aí de informação, esse tipo de jornal, de reportagem, então deve-se preservar a identidade dos envolvidos. Lembrando que os dados relacionados à repressão, ao tráfico e à produção não autorizada serão gerenciados pelo Poder Executivo da União. E aí nós havíamos começado a falar sobre o que é prevenção, o que é atenção e reinserção. Nós vimos que a prevenção, ela é redução dos fatores de vulnerabilidade e fortalecimento dos fatores de proteção. Então, você reduz a vulnerabilidade e você aumenta as proteções. Isso é prevenção. Isso é prevenção frente ao CISNAD, frente a 11.343 de 2006. O que que vai pegar aqui? Os princípios. Porque assim como o CISNAD ele tem princípios e diretrizes amplos, aqui já começa a ser enxugado. Então, os princípios vão estar relacionados às atividades que vão reduzir essas vulnerabilidades e vão aumentar esses fatores de proteção. Então, atenção, porque tudo que for falar de prevenção vai estar falando de adoção sempre voltada para conceitos objetivos e fundamentação científica, compartilhamento de responsabilidades, inclusive aí entre o setor privado e público, incluindo os usuários e dependentes de drogas e seus familiares. Foco nas ações preventivas, reconhecimento das etapas de largar as drogas, né? Reconhecimento do não uso, do retardamento do uso, da redução dos riscos aí, sempre botando o cara para cima. O tratamento dirigido às parcelas mais vulneráveis, articulação entre os serviços e organizações, lembrando que as atividades de prevenção vão ser voltadas para os 3 níveis de ensino. E quando fala em fortalecer os fatores de proteção, a gente vai ter ideia de que fator de proteção é cultura, lazer, esporte, educação, profissão, tudo isso que vai ocupar a mente e vai deixar o cara cada vez mais longe do mundo das drogas, entre aspas, né? Então, o investimento nessas atividades visando também a melhoria da qualidade de vida. Lembrando que as atividades que foram direcionadas à criança e adolescente têm que respeitar as orientações emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONADA. Nós vimos que na quarta semana do mês de junho, será feita aí a Semana Nacional de Política sobre Drogas. Lembrando, a Semana Nacional de Política sobre Drogas é uma atividade preventiva, então durante o seu desenvolvimento, durante a quarta semana do mês de junho, serão intensificadas ações de prevenção. Serão intensificadas ações de prevenção. Atenção e reinserção. Quando se falar em atenção ao usuário dependente de drogas e seus familiares, nós vamos falar em melhorar a qualidade de vida, nós vamos falar em reduzir os riscos associados ao uso de drogas. Então, nós queremos melhorar a qualidade de vida, dando atenção para o usuário, dando atenção para seus familiares. Atenção esta feita aí sempre por vários órgãos, envolvendo aí várias disciplinas, educação, saúde, assistência social, e reduzir os riscos dos danos causados. Vai ser feito um trabalho aí para tentar reduzir as consequências negativas das drogas na vida, tanto dos usuários quanto dos seus respectivos familiares. E aí, atividade de reinserção vai ser aquela voltada para integrar e reintegrar o indivíduo em redes sociais. Então, o que que a gente tem que ter na cabeça para conseguir responder às questões, principalmente envolvendo os princípios e diretrizes? Que princípios, que prevenção é reduzir vulnerabilidade e aumentar fator de proteção, enquanto as atividades de atenção ao usuário dependente de drogas e seus familiares vão estar voltadas para melhoria da qualidade de vida e redução dos riscos associados ao uso de drogas. Já as atividades de reinserção social é inserir
ou reinserir, né, integrar ou reintegrar o usuário e seus dependentes e seus familiares nas redes sociais existentes. As atividades de prevenção seguem seus princípios próprios, lembrando que somente nas atividades de prevenção, em seus princípios, são mencionadas a melhoria da qualidade de vida. Já aqui, na atenção ao usuário dependente, apesar de estar no conceito a melhoria da qualidade de vida, temos que ter atenção aí com nos princípios da prevenção aparecer esse trechinho. Então, princípios e diretrizes relacionados às atividades de atenção e reinserção. Sempre o respeito ao usuário dependente de drogas, independente de qualquer condição, observar os direitos fundamentais da pessoa humana, adoção de estratégia diferenciada de atenção e reinserção social ao usuário dependente de drogas, que considere as peculiaridades socioculturais, ou seja, vamos observar cada parcela da sociedade, vamos ver o que as tornam suscetíveis aos usos de drogas e vamos tentar melhorar a qualidade de vida deles, combatendo isso, reduzindo os riscos associados ao uso indevido. Definir o projeto terapêutico individualizado, lembra? O projeto terapêutico individualizado, a internação e o tratamento ambulatório são formas de atenção e reinserção, não são atividades preventivas. Atenção ao usuário dependente sempre que possível de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais. Ou seja, sempre que possível, não é obrigatoriamente neste caso, é sempre que possível, a atenção a eles serão feitas por vários profissionais, por várias áreas do Estado. Vai se observar as normas emanadas do CONAD, vai aí ter o alinhamento das diretrizes, vai estar o estímulo da capacitação técnica e profissional. Opa, vamos estimular esse povo a trabalhar, vamos estimular esse povo a se profissionalizar, porque assim a gente consegue reduzir os riscos associados ao uso, a gente consegue melhorar a qualidade de vida deles. Efetivação das políticas de reinserção, observância do plano individual de atendimento, e a orientação adequada ao usuário dependente de drogas quanto às consequências lesivas ao uso de drogas. Cuidado com a pegadinha. Apesar, e eu falo e repito, apesar de atenção ao usuário dependente de droga ser melhoria da qualidade de vida e redução dos riscos, nos seus princípios, em momento algum apareceu melhoria da qualidade de vida. Em momento algum. Já nas atividades de prevenção, como princípios, lá tem a melhoria da qualidade de vida. Então, fica a dica, não errem isso, porque a prova vai ser sacana e vai colocar isso aí. E aí, nós entramos para o tratamento do usuário dependente de droga. Nós vimos que o tratamento será preferencialmente para as modalidades de ambulatorial, ou seja, o tratamento ele deverá ser feito em uma unidade da rede de saúde, né? Da rede de saúde, terá prioridade o tratamento ambulatorial, mas vai se incluir excepcionalmente, ou seja, a regra é tratar fora da internação, mas excepcionalmente pode ocorrer as formas de internação, seja ela voluntária ou seja ela involuntária. Lembrando que a internação é exceção, não é regra. A regra é o tratamento ambulatorial e que a internação só pode ocorrer em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos aí das normas emanadas pela União. Somente em hospitais gerais e unidade de saúde, somente quer dizer que veda, cancela, proíbe qualquer outro tipo de internação. Tratamento é uma coisa, internar é o cara ser submetido a uma situação que vai privar a liberdade dele. Estas formas de tratamento que privam a liberdade do indivíduo somente pode acontecer em unidades de saúde e hospitais gerais, realizadas, né, realizadas
por equipes multidisciplinares, ou seja, nestes hospitais tem que ter essas equipes multidisciplinares, e obrigatoriamente por médico. Sempre tem que ter a participação do médico, da internação ser voluntária, independente dela ser involuntária. E este médico ele tem que estar registrado no CRM, né, no Conselho Regional de Medicina, do estado em que a pessoa vai se internar. São dois tipos de internação, a voluntária e a involuntária. A voluntária é com o consentimento do internante, do internado, né? E a involuntária é sem o consentimento dele. Lembrando que a involuntária, ela não pode ter participação dos servidores da segurança pública. Lembra desse preconceito do CISNAD com os servidores de segurança pública. Os servidores de segurança pública não podem manifestar a favor ou contra a internação do usuário dependente de droga, que é uma atividade de atenção e reinserção ao usuário. Somente aí, na absoluta falta da família, é que o servidor público da área da saúde, da assistência social ou dos órgãos do CISNAD, excluindo segurança pública, vai manifestar pela internação involuntária. A prioridade, a regra, é que essa internação involuntária seja feita a pedido da família ou do responsável. A internação voluntária, ela se inicia mediante solicitação escrita e o seu término vai se dar por determinação do médico ou por solicitação escrita também, seja aí da pessoa ou da família. Então, ela se inicia com a solicitação escrita e ela termina por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento, a própria pessoa ou a família do cara, né? Já a involuntária, a internação involuntária, ela só pode ser realizada após a formalização da decisão pelo médico responsável. Por quê? Porque tem que ser, como é involuntário, o cara vai estar criando todo tipo de resistência. E aí tem que se verificar qual a droga que o cara usava, o padrão de uso, o jeito que esse cara usava. Tudo isso tem que ser feito aí pelo médico responsável. E aí, após esse parecer do médico responsável, ela será iniciada. Ela será iniciada e será feito esse estudo sobre o jeito que o cara usava, a forma que o cara usava, o padrão de uso, tudo isso relacionado para individualizar o tratamento dele. A internação ela vai poder durar no máximo 90 dias ou pelo período destinado necessário à desintoxicação. Lembrando que o término da internação involuntária é sempre determinada pelo médico responsável. Cuidado, internação voluntária não tem prazo de duração. Internação involuntária, o prazo de desintoxicar ou 90 dias e vai terminar com o parecer do médico. A família, ela pode requerer que o médico cancele a internação. No entanto, vai ficar a critério do médico, né? Se libera ou não libera. A internação, em qualquer de suas modalidades, só pode ser iniciada depois que os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Novamente reforçando a ideia de que a internação ela é exceção. A regra é tratamento ambulatorial. E aí, toda internação e alta tem que ser comunicada ao Ministério Público, né, e aos órgãos de fiscalização do sistema e do CISNAD, no máximo em 72 horas. Então, internou, no máximo 72 horas tem que comunicar ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos órgãos competentes, e depois que desinternou, depois da alta dele, terá também 72 horas para se comunicar ao Ministério Público, a Defensoria Pública e os órgãos competentes aí de fiscalização. As informações do tratamento, né, do indivíduo é sigiloso, ou seja, tudo isso vai ficar somente entre ele e o Estado.
não se pode realizar, é proibido qualquer tipo de internação nas comunidades terapêuticas de acolhedora. Lembrando, a internação é uma medida excepcional, que só acontece de duas formas, que é voluntária e involuntária, e que, por se tratar de uma medida excepcional que vai atingir a liberdade do indivíduo, só pode ser realizada em unidade de saúde e hospital geral, dotado de equipe multidisciplinar, realizado por médico com CRM na área do estado em que vai ser realizada a internação. Não pode fazer internação em comunidade terapêutica. No entanto, o tratamento é permitido. No entanto, o tratamento é permitido. E aí, quando vai se realizar o tratamento do indivíduo, é criado o plano individual de atendimento. O único momento em que ocorrer a individualização através da cidade é você ser atendido pelos órgãos. Você vai sempre ser atendido de forma individualizada. O seu tratamento, ele é individual, porque cada indivíduo, cada situação é diferente uma da outra. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui rapidinho. E aí, o plano individual de atendimento, ele será feito mediante uma avaliação prévia, quer dizer, vai se verificar antes o que aconteceu, por uma equipe multidisciplinar e multissetorial, mais de uma disciplina, mais de um setor. Vai ser elaborado um plano individual de atendimento com base nas características do uso, na droga que o cara usava, no jeito que o cara comporta em sociedade, tudo isso será levado em consideração. Essa avaliação prévia da equipe técnica vai subsidiar, ou seja, vai dar base para a elaboração e execução do plano terapêutico individual e será adotado, no mínimo, o tipo de droga e o risco para a saúde mental do cara que essa droga estava causando. Cuidado! O plano individual de atendimento, ele deverá contemplar a participação dos familiares. Para tratar o indivíduo do uso indevido de drogas, tem que ter participação social. Mas essa participação social só vai gerar responsabilidade da família quando se tratar de criança e adolescente. Quando for adulto, tem que participar. No entanto, não gera responsabilização da família se ela se omitir nessa participação. Agora, criança e adolescente vai gerar responsabilidade. Por quem é realizado o plano individual de atendimento? Pela primeira entidade, pelo primeiro órgão, pela primeira pessoa que realizar o primeiro atendimento. Então, a primeira vez que você foi abordado, não, que você foi socorrido, que você foi tirado aí do mundo das drogas por um órgão público, seja via saúde, seja via assistência social, será feito ali por uma equipe técnica o primeiro projeto terapêutico, e isso vai acompanhar sempre sua ficha durante o seu tratamento. O plano individual de atendimento ele deve ser elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso do atendimento. Então, o indivíduo entrou, opa, você é atendido, opa, fui socorrido, opa, tive um surto de overdose e fui levado para o ponto de atendimento. Ali tem que ser feito o plano individual dentro de 30 dias. As informações do plano individual de atendimento são sigilosas e o usuário dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiver cumprindo pena privativa de liberdade ou submetido à medida de segurança, ele vai ter garantido o serviço de atenção à saúde dentro do sistema penitenciário. Então, você foi lá, fez cagada, quando você estiver lá preso, que seja por uma medida de segurança ou a pena privativa de liberdade, lá dentro do sistema prisional, você terá direito a essa atenção e reinserção social. E aí, existe o acolhimento, não é internação, é acolhimento nas comunidades terapêuticas. Lembrando que internação é somente unidade de saúde, hospital geral. Este acolhimento em comunidade terapêutica, ele é permitido.
ele é permitido, é ato voluntário do indivíduo, e isso terá algumas restrições, e é importante a gente destacar, dentre essas restrições, que não pode ter isolamento físico do usuário ou dependente de drogas, que deve se ter uma avaliação médica prévia quando o cara vai entrar, tem que passar por um médico. Deve ser elaborado o plano individual de atendimento quando ele for ser acolhido nessas unidades de acolhimento. E, cuidado, diferentemente dos hospitais gerais e unidades de saúde, as clínicas terapêuticas, elas não podem receber qualquer tipo de indivíduo. Mesmo ele manifestando que quer se tratar lá, certos tipos de pessoas não podem ser tratados nessas clínicas de acolhimento, principalmente devido à estrutura e à atenção especial que elas vão precisar. Quem são essas pessoas? Aqueles que têm comprometimento biológico e psicológico grave, que mereçam atenção de dentro de um hospital e não de uma clínica de acolhimento, lembrando que deve-se exigir um tratamento contínuo ou de emergência, e estes casos deverão ser encaminhados à rede de saúde, ou seja, comprometimento biológico, o cara, né, não está em pleno gozo de suas faculdades mentais normalmente no dia a dia, e aquele que tem o surto psicológico de natureza grave. Toma cuidado, nem todo mundo pode ser tratado nas clínicas de acolhimento. Aqueles que têm grave comprometimento biológico ou psíquico devem ser encaminhados às redes hospitalares de atenção à saúde. E aí, antes de iniciar dos crimes e das penas, vou finalizar essa aqui, porque ele já está falando que só tem mais 10 minutinhos, e aí a gente começa do artigo 27. Já estou de volta, peraí.